Olá pessoal, do nosso Música por Paroxítona, nós estamos aqui novamente para postar um disco, uma trilha sonora que fez muito sucesso lá atrás, bem lá atrás. Estamos comemorando aí os 50 anos da trilha sonora da novela Escalada. É óbvio que só o pessoal mais antigo aí que vai lembrar dessa novela. Essa novela tem uma trilha sonora aqui bem anos 50, anos 60, a gente já vai falar dessa trilha. Essa novela ela foi produzida lá no ano de 74, ela começou a ser exibida de janeiro de 75 até agosto de 75. Uma curiosidade, essa novela foi a primeira novela nesse horário, das 20 horas. A última novela a ser produzida em preto e branco, depois as novelas começaram a ser produzidas colorida. E aí essa novela teve esse marco. Outro marco também dessa novela é que essa novela ela substituiu uma representação que estava tendo da novela Selva de Pedra. Selva de Pedra foi uma novela que passou lá em 72, 73, só que ela entrou assim de forma urgente para substituir uma novela que foi proibida pela censura, pelo regime militar, a novela Roque Santeiro. Muita gente lembra da novela Roque Santeiro lá em 85. Né, lá com o Lima Duarte, com a Regina Duarte. Só que ela seria exibida em 75, ela foi proibida pela censura e voltou depois com algumas modificações lá em 85, muita gente deve lembrar de 85. Mas 10 anos antes essa novela foi proibida, o Roque Santeiro, foi feito um resumo lá e tal, passou lá de última hora, no primeiro dia da novela Roque Santeiro, a novela já foi proibida, foi uma loucura. E aí eles colocaram para substituir aí a representação da Selva de Pedra. Daí, logo em seguida, colocaram lá, até produzir, né? Colocaram lá a novela Escalada, que é essa que a gente vai falar hoje. Essa novela teve 199 capítulos, ela foi escrita por Lauro César Muniz, que era um novelista lá, escrevia, e a direção do Regis Cardoso. A novela foi protagonizada pelo casal Tarcísio Meira e René de Viamão, tinha grande elenco. Outra curiosidade é que Neila Torraca, que nos deixou até recentemente, estreou na televisão nessa novela de 75, só para poder falar um pouquinho da trama, bem rapidinho, já que o foco nosso aqui é a trilha sonora. Essa novela foi ambientalizada lá na década de 40, lá na Era Vargas. Tinha a questão da cafeicultura, a questão também de empresas que estavam surgindo. Era uma época assim também, o pós-guerra e tal. E aí tinha lá uma trama relacionada ao café, à indústria e tal. E aí teve 3 fases. Teve a primeira fase que eu falei, na década de 40, na Era Vargas, depois década de 50, que era JK, né, do Juscelino Kubitschek, que depois teve o Projeto de Brasília. Inclusive, uma outra curiosidade aqui é que na novela não podia se falar Juscelino Kubitschek. O pessoal lá da ditadura não gostava que falasse do Juscelino, que o Juscelino fez lá muita coisa e tal, era aquela coisa do Brasil lá crescendo e tal. E aí eles proibiram. E uma curiosidade, outra curiosidade é que eles colocavam a música Peixe Vivo, que era um slogan lá, era uma marchinha lá que usava do JK e não falava do JK, mas tocava a música e todo mundo lembraria do JK. Coisas da época aí, só para vocês saberem. E depois, a terceira fase da novela foi ambientalizada no próprio ano, lá na década do meio da década de 70, que é quando a novela passou. É uma novela bem bonita, eu ainda era criança, ainda pré-adolescente, eu assistia a novela e tal, era bastante curioso, né? E aí tinha muita coisa legal da novela. Mas vamos lá já então para a trilha sonora. A trilha sonora não podia deixar de ter lá o rei do rock, o Elvis, lá na década de 50, lá, que era bastante famoso. Aqui a gente vai deixar a música Blue Suede Shoes, que é um rock lá e tal do Elvis, e Kiss Me Quick. Kiss Me Quick a gente já postou aqui nos 90 anos do Elvis algumas semanas atrás. Na mesma linha do rock, vamos colocar aqui o Rock and Roll Around the Clock, que é um sucesso de um cara lá, o Bill Haley,
que era conhecida a sua banda Bill Haley e seus Cometas. Bill Haley foi um pouquinho antes do Elvis, foi um dos precursores lá do rock and roll. Essa música foi gravada em 55. O Elvis começou um pouquinho depois e tal. Então ele era um pouquinho antes do Elvis, o Bill Haley. Depois chegou a vir no Brasil e tal. Um cara assim bastante influente aí. Esse Rock and Roll the Clock é uma música bastante famosa da época lá do rock. Depois a gente vai falar aqui de algumas orquestras que eram muito famosas. Por exemplo, a Orquestra Ray Conniff e a Glenn Miller Orquestra. Muita gente vai se lembrar aí da Ray Conniff, que veio muito no Brasil aqui, tocava músicas orquestradas, músicas populares e de forma orquestrada. Então, animavam muitos bailes no mundo todo, inclusive no Brasil. Eles vieram várias vezes aqui, fizeram um enorme sucesso, o Ray Conniff. Já a Glenn Miller era uma orquestra lá liderada pelo Glenn Miller, né, que era um militar norte-americano, lá da Segunda Guerra, que infelizmente ele faleceu um pouquinho antes do final da guerra, em 44, a guerra acabou em 45. Inclusive ele ia fazer ele morreu num acidente aéreo e ele ia fazer lá uma apresentação lá para os aliados lá da guerra e ele acabou morrendo. Na verdade o avião sumiu, não se achou destroços do avião, nem o corpo dele. Foi uma tragédia aí. Então ele tinha uma carreira militar, nasceu lá em 1904, aos 20 anos já tinha uma orquestra, um cara assim, trompetista, o Glenn Miller, era um bastante famoso, bastante competente, mas infelizmente. Aí ficou um tempo aí sem ter a banda por causa da orquestra, né? Porque não tinha mais o Glenn Miller, ele faleceu em 44, somente em 56 é que com outros componentes aí a orquestra voltou a se apresentar, mas ficou aí um hiato aí, ficou uma grande dor aí de ter perdido aí o Glenn Miller, que era uma orquestra assim, mas até hoje é bastante famosa aí a Glenn Miller. E a gente vai deixar aqui a música Moonlight Night Serenade, que é uma música assim muito conhecida, não tem baile que não toque essa música. Virou um clássico aí do Glenn Miller. Com a orquestra Ray Conniff, nós vamos deixar aqui Bésame Mucho, um clássico também latino aí. Então fica essas duas músicas aí com relação às músicas orquestradas. Vocês podem reparar que essas músicas aqui que ambientalizam a novela é tudo dessa década, dessa época aí, músicas belíssimas que a gente não está mais acostumado a ouvir, mas aqui no canal vocês vão poder ouvir. Outro cantor também que ainda continua vivo ainda, canta ainda, é o Neil Sedaka, lá da década de 70. O Neil Sedaka também, assim, tem uma vozinha bem aguda, assim, e tal. E aí vamos deixar duas músicas aqui. Uma delas aqui é O Carol, que é um grande sucesso dele, e Stupid Cupid. Stupid Cupid é uma música lá que todo mundo vai lembrar com a Celi Campelo, Estúpido Cupido, lá da década de 60. Foi feita a versão, a Celi gravou aqui. Celi Campelo era uma grande cantora dos anos 60, mais ligada ao rock, talvez seja uma das precursoras do rock aqui no Brasil. Também morreu ainda muito jovem, começou a fazer sucesso, largou a carreira, enfim, outra história aí pra gente contar. Mas aí fica aí o Stupid Cupid e o Carol do Neil Sedaka. Também um cara assim bastante influente e ainda tá por aí, o velhinho tá por aí ainda cantando. Depois outro também que continuou com a gente, cantava muito bem também, fazia muito sucesso, outro cara que a gente vai deixar aqui é o canadense Paul Anka. Apesar de ele ter feito muito sucesso nos Estados Unidos, lá na década de 50 e na década de 60, ele era canadense. Então aqui a gente vai deixar duas músicas dele. Na verdade, nós vamos deixar aqui o Diana, que é uma música lá da Diana, que na verdade ele gravou e ficou muito conhecido aqui no Brasil nos anos 60 com o Carlos Gonzaga. Diana, acho que todo mundo lembra dessa música. Aqui eu vou deixar a original aqui com o nosso querido Paul Anka. E a outra música que eu acho lindíssima é Put Your Head on My Shoulder. É uma música belíssima também do Paul Anka. Vou deixar aqui para vocês darem uma olhada, tudo nessa mesma linha aí. Vale a pena dar uma olhada. Depois a gente vai colocar aqui duas músicas para mim,
particularmente para mim o melhor cantor, assim, a voz mais aveludada de todos os tempos, uma voz assim incrível, não tem como negar. Esse cara é o Nat King Cole. Nat King Cole é um cantor lá que fez muito sucesso lá na década de 50, morreu muito cedo, aos 45 anos. Ele teve um câncer lá, descobriu um câncer lá, não tinha mais o que fazer, ele acabou falecendo aos 45 anos. Um cantor negro americano, um ativista, um cara que sempre trabalhou bastante aí com relação ao ativismo lá, a favor dos negros e tal. Um cara importantíssimo aí para a música, um dos maiores do mundo, com certeza, Nat King Cole. Aqui a gente vai deixar Thunder Lee e o Blue Gardenia. O Nat King Cole participava muito dos filmes também, ele cantava, tocava piano, um cara assim, incrível, Nat King Cole. E aí vamos deixar aqui também duas músicas de um cantor que é americano, mas que fez muito sucesso com a música caribenha, aquela música lá do Caribe, Havaí e tal, mais aquela coisa um pouco latina e tal, fez muito sucesso o Harry Belafonte. Então, umas músicas assim bem ao estilo, ele também foi mais engajado ainda. E com relação ao Nat King Cole, ele era um grande defensor, um ativista dos direitos civis norte-americanos, um cara que batalhou pra caramba, acabou tendo a sua carreira até meio mascarada aí por causa desse ativismo dele, um cara muito importante. Ele nos deixou até pouco tempo, em 2023, aos 96 anos, Harry Belafonte. Eu vou deixar duas músicas aí nesse estilo meio caribenho, aí, meio latino, que é Matilda e Banana Boat Day Ho. Vou deixar aqui também. Muita gente vai lembrar. Na minha infância, eu ouvia muito essas músicas aí. Quem não conhece, vale a pena conhecer aqui o grande cantor negro aí, Harry Belafonte. Vale a pena dar uma olhada. E aí, para encerrar, a gente vai colocar uma música aqui de um grande conjunto vocal romântico. Acho que é um dos maiores grupos aí de todos os tempos. Eles brilharam aí na década de 50, o The Platters. E vamos deixar aqui um clássico do The Platters, que é Only You. Tem outras músicas aqui do The Platters, mas aqui nesse álbum vai estar aí o Only You. Vale a pena dar uma olhada. E esse grupo ainda está em atividade. Claro que os componentes, né, foram trocados, filhos, tem sobrinho do pessoal lá. Inclusive eles vieram para o Brasil há pouco tempo aqui, mantém a marca aí de Platters, cantam muito bem, vocal maravilhoso. Vale a pena dar uma olhada, relembrar aí o Only You. Então, fica aqui essa postagem dos 50 anos aqui desse álbum, dessa trilha sonora da novela Escalada. Vale a pena dar uma checada aí na nossa descrição. Está aqui um álbum que está fazendo agora, exatamente no mês de janeiro de 75, quando estreou na televisão, com um grande sucesso. Uma novela bem legal, que eu lembro, e a trilha sonora é naquela linha lá dos anos 50, dos anos 60. Então fica aqui o registro dos 50 anos dessa trilha. Um grande abraço a todos, deem uma olhada aí na descrição, ouçam essas músicas antigas aí, que muita gente até nem conhece, mas vale a pena verificar toda essa estrutura musical daquela época, da década de 50 e 60. Um grande abraço e até a próxima postagem.